Então, dando continuidade à despolarização celular, a gente falou, resumiu a despolarização, é um resumo do resumo ali, que simboliza a atividade elétrica da célula, né, ou eletroquímica da célula, tá? E ela caracteriza a célula quando ela está em repouso, que ela está polarizada ou repolarizada, né? E despolarizada, que é quando a célula está em atividade ou entra em atividade, tá? Do coração, atividade significa contração, que simboliza sístole, que tem o objetivo de ejetar sangue. Relaxamento, que é a repolarização ou polarização, significa diástole, que tem o objetivo de encher de sangue, ok? O eletrocardiograma, ele é representado por ondas elétricas que registram justamente essas atividades de despolarização e repolarização do coração, tá? E ele é simbolizado pelas letras P, Q, R, S e T, ok? Então eu vou tentar fazer um desenho aqui do eletro fisiológico, que é o normal, tá? Opa, deixa eu ver se assim fica melhor. Aqui eu fiz uma arritmia, deixa eu tentar de novo. P, agora eu acho que vai. Pronto. Então vamos supor que aqui esteja simétrico, certinho, né? O que a gente teria? A onda P, complexo QRS e a onda T, ok? O que representa cada onda dessa? A primeira onda, que é a onda P, ela é a despolarização atrial dos dois átrios, direito e esquerdo. Então, quando o coração recebe um estímulo que despolariza os átrios, ele registra a onda P, tá? Despolarização atrial. O que a despolarização atrial simboliza? Diástole, né? Sístole. Só que aqui a gente está falando sístole atrial, né? Sístole significa contração. Contração tem o objetivo de fazer a ejeção de sangue. Só que lembrando que o átrio joga sangue para os ventrículos, tá? Ele não vai jogar sangue para o corpo. Então a despolarização atrial, a onda P, ela simboliza a despolarização atrial. O complexo, a gente chama, QRS a gente chama de complexo, tá? Então o complexo QRS, ele representa no eletrocardiograma a despolarização ventricular, tá? Vale lembrar que os ventrículos, pega aqui a imagem, ó, a musculatura dos ventrículos aqui, ela é maior do que a do átrio, ok? Então, para eu despolarizar o ventrículo, eu tenho uma atividade elétrica maior. Por isso que o complexo QRS, ele é maior nos ventrículos, comparando-se com o átrio, porque o ventrículo tem uma massa maior do que os átrios, a massa em gramas mesmo, comparando ao átrio. Então, o complexo QRS simboliza lá no nosso eletro a sístole, ok? Sístole ventricular, né? Que tem o objetivo de gerar, de realizar a ejeção, né? Então, sístole é a contração, que tem o princípio de ejetar sangue. Só que lembrando, né, que aqui, ó, os ventrículos, eles jogam sangue para as artérias, tá? A artéria pulmonar aqui, ela tá dissecada, o direito joga sangue para cá, artéria pulmonar, o sangue vai para a pulmonar esquerda e pulmonar direita, tá? E o ventrículo esquerdo, ele joga sangue aqui, ó, pela aorta, ok? Então esse é o objetivo dos ventrículos. Já os átrios, quando eles despolarizam, eles têm o objetivo de mandar sangue para os ventrículos, ok? Então vamos retomar aqui. Então o complexo QRS é a despolarização ventricular. Então, na verdade, ela vai gerar a sístole. Nós precisamos, né, o coração precisa primeiro ter o estímulo elétrico, tá? O fenômeno elétrico. Então o coração despolariza para depois contrair. Então, por exemplo, aqui, você tem onda P,
né? Que é a atividade elétrica. Esse espaço aqui, que deveria estar reto, tá? Ignore essa ondulação aqui. Esse espaço aqui, ó, daqui para cá, é justamente a fase de contração atrial. Você tem a atividade elétrica antes da atividade mecânica. Então você dá o choque no átrio para depois ele contrair, tá? Seria mais ou menos isso, ok? Então a onda P, ela precede a contração atrial, ela precede a sístole atrial. O fenômeno elétrico, ele precede o mecânico. O complexo QRS, ele precede, tá, a sístole ventricular. Então, aqui você tem a atividade elétrica sendo registrada ao eletrocardiograma, e nessa fase aqui, marcar aqui, ó, deixa eu ver aqui, destacar, nessa fase aqui é onde vai ter a atividade mecânica, é onde está tendo a sístole propriamente dita. Então, primeiro você tem que ter o estímulo, né, no complexo QRS, para depois você ter a atividade mecânica. Então, aqui nessa parte destacada de amarelo é onde está tendo a sístole ventricular, tá? E aqui eu vou botar de roxo, é onde está tendo a sístole atrial, ok? Tá, e a diástole? A diástole é registrada? Sim, porém o elétrico tradicional ele só registra a diástole ventricular, porque a diástole atrial ela está ocorrendo aqui por trás do complexo QRS, e aí o complexo ele cobre, a gente não consegue ver no eletrocardiograma a fase elétrica, né, da atividade de relaxamento atrial, ok? A onda T, que está aqui, ó, ela simboliza, né, a repolarização ventricular, tá? Não é atrial, é ventricular. A repolarização ventricular simboliza a diástole, ok? Que é o relaxamento. Qual o objetivo do relaxamento ventricular? Se encher de sangue. Relaxamento com o intuito de realizar o enchimento, ok? Que aí ele estaria se enchendo, vamos botar o ciano aqui, né? Nessa região aqui, ok? Aqui seria, a parte mecânica, né, da diástole ventricular, que ele está se enchendo de sangue, ok? Então, a onda P, complexo QRS, e a onda T são símbolos, né? São letras que simbolizam a atividade elétrica do coração, e essa atividade elétrica ela precede a atividade mecânica, tá? Vale lembrar que para o coração contrair, a musculatura cardíaca contrair, ela precisa receber o estímulo elétrico e ele precisa despolarizar, ok? Existe um fenômeno eletroquímico na célula com sódio, potássio, principalmente esses dois íons que carregam carga positiva, onde eles modificam o interior da célula, sendo mais positivo, despolarizando, e mais negativo em seu interior, polarizando ou repolarizando, né, que é no estado de repouso. E o cálcio também participa, tá? Principalmente para fazer o platô do coração, e ele participa diretamente no fenômeno da catraca, tá? Que é justamente a fase de contração muscular com os filamentos de actina e miosina. Tem uma imagem aqui embaixo, ó, que eu tinha separado, que a gente vai ter o seguinte aqui, tá? Nós temos a distribuição da atividade elétrica do coração, né? Da atividade elétrica das fibras elétricas pelo coração. Você vê aqui, né? Essa parte aqui, eu vou destacar aqui, faz aquele mesmo esquema. Aqui você tem o nó do sino atrial, tá? Esse conglomerado aqui, esse nódulozinho, né? Ou também chamado de nó, SA, nódulo, ou nó do sino atrial. Então ele recebe esses três nomes: nó, uma abreviação, nodo, que é uma abreviação também, ou nódulo, tá? SA, que é o sino atrial. Esse aqui, gente,
É o que a gente chama na fisiologia, o nó SA, de marca-passo fisiológico, tá? Porque é aqui onde vai ocorrer aqueles 75% do controle cardíaco. Aqui é quem vai determinar a frequência de todo o coração, tá? Os outros 25%, nós temos nervos, sistema nervoso autônomo aqui, ó, supondo que aqui você tem um sistema nervoso autônomo lá em cima, ele vai distribuir nervos, tá? Esses nervos vão vir para cá, nervo simpático e parasimpático, para estimular o nódo sinoatrial, caso a gente precise aumentar a frequência cardíaca. Por exemplo, eu estou aqui falando, sentado, com a frequência cardíaca de base de 80. Então, o nódo sinoatrial sozinho, esse 75% é suficiente para manter. Mas se eu me levantar, se eu me agitar e o meu coração acelerar os batimentos, for para 90, 95, 100, eu vou ter uso do sistema nervoso, tá? As células do nódo sinoatrial, elas são autoexcitatórias. 75% do seu funcionamento independe da atividade dos nervos. Ou seja, sua frequência cardíaca de base, quando você está em repouso, ela não precisa de estímulo nervoso, tá? Tanto é que, quando você tem morte cefálica, o seu coração ele continua com a frequência ali de 70, 80, e vai baixando, né, à medida que ele vai enfraquecendo, tá? Então, nós temos aqui o estímulo inicial, onde ele é dado no nódo sinoatrial, que é essa estrutura aqui. Representa o marca-passo cardíaco. Então, aqui eu tenho células autoexcitatórias, elas se despolarizam sozinhas, porque tem vazamento dos canais de sódio. Essa atividade elétrica, ela se propaga para os átrios praticamente no mesmo tempo, tá? Ela se propaga pelos átrios, ok? Então, essa distribuição da atividade elétrica se propagando pelos átrios, ela ocorre basicamente sem encontrar nenhuma resistência, porque o coração ele funciona como um sincício, ok? Então, eu consigo despolarizar os dois átrios, tá? E depois, essa atividade elétrica, ela vem para cá. Deixa eu marcar aqui. Tá salvando. Mas ela vem para essa região aqui que eu marquei de roxo. Isso aqui é um outro nódo, tá? Esse nódo, ele... o nó, ele é o chamado nódo ou nó atrioventricular, tá? Ele fica aqui próximo ali quase que no centro do coração, né? Quase, próxima divisão entre o átrio e o ventrículo direito, tá? Por isso que é chamado de nódo atrioventricular, porque ele fica basicamente entre os dois aqui, ó. Esse nódo aqui. O nódo sinoatrial ele fica próximo à veia cava superior no átrio direito, tá? Qual é a função desse nódo atrioventricular? Ele faz um delay, ele retarda o impulso elétrico. Ele não despolariza o átrio e depois despolariza o ventrículo. Esse impulso elétrico que despolarizou o átrio, ele não pode passar rapidamente para o ventrículo, porque senão você vai despolarizar átrio e ventrículo praticamente ao mesmo tempo. E aí você vai ter contração atrial e ventricular ocorrendo ao mesmo tempo, relaxamento atrial e ventricular ocorrendo ao mesmo tempo. Então, o nódo atrioventricular, ele segura o impulso elétrico, ele retarda o impulso elétrico em mais ou menos 0,1 segundos para dar tempo de despolarizar átrio, polarizar ventrículo. Ele faz o delay, aí eu estou repolarizando o átrio e depois que o impulso elétrico passa para o ventrículo, pelas fibras de Purkinje, né, os feixes de His e as fibras de Purkinje, tá? São essas fibras elétricas aqui, as amarelas, que são distribuídas nos ventrículos. Elas trabalham com a velocidade muito alta. A condução, quando chega aqui, ela praticamente leva fração de segundos para poder despolarizar todo o ventrículo, já que o ventrículo tem uma massa muito grande. Então, ela é uma fibra elétrica muito eficiente, tá? São os feixes de His e as fibras de Purkinje, tá? Os feixes são os menorzinhos e as fibras são os maiores. Eles conseguem despolarizar o ventrículo quase que instantaneamente. Ah, professor, e por que o átrio e o ventrículo não despolarizam ao mesmo tempo em condições fisiológicas? Graças ao nódo atrioventricular. Ele faz um delay. Então, como é que funciona a despolarização? Deixa eu botar aqui. Como é que funciona a despolarização dos átrios e dos ventrículos?
O nó do sino atrial, o nó do SA, tá? Ele é quem vai determinar. Por que ele é chamado de marca-passo também? Porque um único estímulo que eu dou aqui, ele é distribuído para os átrios, despolariza o átrio, depois distribui para o ventrículo, despolariza os ventrículos. Eu não preciso dar 2 estímulos no coração, eu não preciso dar um estímulo no átrio e um no ventrículo. Então eu dou um estímulo aqui no nó do sino atrial. Esse dar um estímulo, ele pode ser auto-excitatório, na maioria das vezes porque as células aqui são autodespolarizantes, ou ele pode ser estimulado por drogas, como a adrenalina, por exemplo. A adrenalina é uma droga que age pelos nervos do sistema nervoso autônomo e vai atingir o nó do sino atrial para poder aumentar os batimentos do coração. Mas aqui, falando do fisiológico, ele dá um único estímulo, e aí eu vou despolarizar átrio e ventrículo praticamente ao mesmo tempo, tá? Despolarizo átrio e ventrículo, eu estou fazendo sístole aqui. Então, átrio e ventrículo não, perdão. Átrio direito e átrio esquerdo, né? Foi o que eu quis dizer. Então, eu despolarizo átrio direito e átrio esquerdo ao mesmo tempo, tá? Quando eu despolarizo os dois, no momento que eu estou despolarizando os dois, a onda P é gerada e o ventrículo ele está em fase de relaxamento, ele não está despolarizando também. Tá? O impulso ele não passa direto para os ventrículos. Por que ele tem que estar relaxando? Para poder receber o sangue do átrio. Ok? Então, o que impede o ventrículo de despolarizar ao mesmo tempo que o átrio é que, após a despolarização atrial, esse estímulo elétrico ele é concentrado no nó átrio-ventricular, o nó do átrio ventricular, né, AV. Aqui é feito um delay, ele retarda o impulso, tá? Então ele segura em 0,1 segundos. É uma fração de segundo, né? Parece ser pouco, mas é o tempo suficiente para o átrio começar a relaxar e o ventrículo contrair, tá? Para poder eu ter uma sincronia, um ritmo no coração que funcione de maneira que eu possa manter um débito cardíaco satisfatório. Então ele faz um delay, o impulso elétrico ele passa para as fibras de Purkinje e o feixe de His, tá? Quando eu despolarizo o ventrículo, eu gero uma nova onda, que é o complexo QRS, ok? E logo em seguida eu vou reiniciar esse processo fazendo novamente uma despolarização atrial, tá? Então eu faço uma despolarização atrial, despolarização ventricular. No eletro eu consigo detectar ainda a fase, né, de repolarização ventricular, porém eu não consigo detectar a fase de repolarização atrial, ok? Então esse é um resumo da atividade elétrica do coração, tá? E o eletrocardiograma, lembrando que onda P simboliza despolarização atrial, complexo QRS despolarização ventricular e onda T a repolarização ventricular. A distribuição da atividade elétrica pelo coração ela se dá pelas fibras elétricas cardíacas que são especializadas, elas são diferentes, elas são autoexcitatórias. Primeiro eu despolarizo os átrios, né? O estímulo ele sempre parte em condições normais do nó do sino atrial, tá? Ele é o marca-passo fisiológico, despolariza o átrio, o nó do átrio ventricular recebe, ele concentra esse estímulo, faz um delay para poder dar tempo de eu gerar uma sincronia, um ritmo, tá? Ele passa para as fibras de Purkinje, os feixes de His, e aí eu consigo despolarizar esses ventrículos que são densos, tem muito músculo e eu preciso de fibras ainda mais rápida, ok? Então ficou um pouco longo, né? Mas foi necessário porque a gente conseguiu em um único vídeo falar sobre os nodos sinoatriais, a distribuição da atividade elétrica do coração e a despolarização celular. Então vamos lá para as questões.